A gente pode plantar, então, vegetais que tenham flores, que ofereçam néctar, pólen. E a gente também tem que ficar atento. E aí, por isso que é importante que a gente saiba do problema. Que a gente tem que tentar diminuir o desmatamento e fiscalizar, principalmente, o uso de pesticidas. É isso que a gente tem que fazer. Uma abelha infectada, quando ela vai na colmeia, sem as outras ter contato com pesticida, essa infectada pode infectar as outras também? Interessante essa pergunta. Na verdade, sim. Por exemplo, se o néctar for infectado, for contaminado, né? Porque as abelhas têm um comportamento bem interessante, que elas passam de boca em boca o néctar para... Então, uma abelha chega, ela pode depositar na boca da outra o néctar e isso passar entre outras, entendeu? E contaminando. Pode ser que também o pesticida esteja no corpo dela. E aí, por contato também, ela pode passar para outras. No caso das abelhas sem ferrão, como é que elas se defendem? Rapaz, eu vou te falar que tem abelha sem ferrão que é pior que apis, viu? Elas têm mandíbulas fortes, enrolam no cabelo. E algumas fazem os dois, né? E às vezes ela tem uma mandíbula tão forte que você vai tentar, ela prende na sua pele, você vai tentar tirar, você fica com o corpo na mão e fica com a cabeça presa dela, assim. São várias espécies, né? A maioria é bem dócil, mas tem algumas daquelas pretinhas que tem que ir vestido de roupa e tudo para trabalhar, senão você não consegue, não. Em que momento histórico surgiram os agentes polinizadores? Então, uma data específica é bem difícil, mas assim, milhões de anos atrás. Na verdade, as plantas com flores, que a gente chama de plantas com flores, a gente chama de coevolução. Elas evoluíram junto com as abelhas. Então, as estruturas das flores são voltadas para as abelhas e as estruturas das abelhas são voltadas para as flores. Então a gente chama de coevolução. Foi uma caminhada junta, mas assim, há milhões de anos atrás, assim. Teve um momento nos slides que você mostrou duas imagens, um com a variedade de frutas bem maior, porque foram polinizados pelas abelhas, e outros com uma variedade mais baixa. Mas a gente sabe que não só as abelhas, mas tem outros animais, como os morcegos, mamíferos, que fazem a polinização. Eu queria saber por que essa variedade é afetada. Tem algumas flores, algumas espécies que têm uma certa preferência? Como funciona? Então, existe. Algumas espécies de plantas são específicas mesmo. Por exemplo, o maracujá. Mas, como você falou, é verdade mesmo. Morcegos, pássaros, o vento também promove a polinização. E aí depende da espécie. Mas é que, se você for pensar, as abelhas são muitas espécies e a maioria das polinizadoras tem muitos indivíduos. Então, por exemplo, uma colônia de abelha, por exemplo, de apis, ela consegue coletar num raio de mais ou menos 3 quilômetros. Então, ela é um agente muito eficiente, vamos dizer assim. Por isso que a gente fala que ela é o principal. Mas o que você falou é verdade. Tem vários outros agentes polinizadores. Você falou que para uma rainha ser formada, ela tem que ser alimentada com a geleia real. Não existem alguns casos em que a rainha ela ainda está viva e, não sei, uma outra rainha ou uma outra operária acaba brigando com ela? Como funciona isso? Essa estrutura, essa formação assim, ela é bem específica de apis, né? Que, na verdade, uma boa parte das espécies. Outras espécies funcionam um pouco diferente. Mas no caso de apis, as abelhas conseguem sentir um cheiro da rainha. E isso é uma função que agrega a colônia. Conforme a rainha vai ficando velha, ela vai perdendo esse cheiro, ela vai pondo menos ovos, e isso vai estimulando as operárias a matarem a rainha, para que uma outra seja substituta. Pode ser que em alguns casos excepcionais, por um curto período de tempo, existam duas rainhas. Mas o normal é isso mesmo, uma substituição. Era isso? Pessoal, então vamos agradecer a presença do Igor, que trouxe
Assunto super legal. Obrigado. Obrigado aí, pessoal. Eu que agradeço aí a atenção.